Valdemar da Costa Neto falou que quer pôr uma mão na crise, e aí ele vai lá e misógino com a Michelle. Falando que é mulher, que mulher causa. Entendeu? Aí fica difícil, cara. Vocês têm que aprender a mentir alinhado. Vocês têm que fazer isso. Eu vou ler aqui para vocês, eu já vou começar, já que eu falei do Valdemar da Costa Neto. Nossa, eu fiquei até com foto de ar aqui no começo. Vamos lá. Gente, enquanto isso, vamos pingando, pelo amor de Deus, pela manutenção desse programa. Se você gosta dessa mistura do Brasil com o Egito, continue mantendo o nosso programa no ar. Nós precisamos de vocês, porque a Folha TV é um canal independente, mas depende da nossa audiência para continuar esse trabalho. Valdemar comete mais uma declaração. Bolsonaro sara na hora. Lembra que eu mostrei para vocês aqui ontem? Presidente do PL afirma que Bolsonaro sairia pulando se fosse solto, né? E eu acho que, assim, sair pulando é uma coisa muito forte ali, né? Porque se ele sai pulando, já ia dar uma tossida, já ia sentir um soluço. E se não sentisse, isso seria um sinal, inclusive, de que tá todo mundo mentindo. Eu vou colocar o vídeo aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente a entrada. Eu vou colocar um vídeo antes para a gente comentar. Vou colocar esse vídeo dele falando isso. Não é a primeira vez que o Valdemar da Costa Neto fala isso do Bolsonaro, tá? Mas essa daqui, gente, foi de ontem, tá? Então, bora. Se ficar elegido, ele dá conta de tocar uma campanha? Quem? O presidente Bolsonaro? A saúde. Bolsonaro, tem a saúde complicada. Ele está com a saúde complicada por causa da situação que ele está. É difícil para o camarada sustentar Então, isso. se ele tivesse solto, ele melhoraria? Ele? Na hora, sai de lá pulando de alegria. Sara na hora. Presidente, o senhor acredita? É difícil para ele passar o que ele está passando. É muito difícil. É muito difícil, realmente, Valdemar. A gente imagina como é estar doente, que nem as pessoas estiveram na época do Covid, e não terem o que fazer, né? Pois é, não sei se você se lembra, Valdemar, mas foi assim que aconteceu na época da pandemia, que eles estavam tentando fazer esquema de cloroquina, kit Covid, não é? Tentando emplacar tratamento sem proficiência técnica. Não é, Valdemar? Era difícil também para a gente na pandemia, viu? Foi bem difícil. E aqui, enfim, tá? Esses dois desqueridos, esses dois aqui. Valdemar da Costa Neto tem o hábito perigoso de falar o que pensa. Ao tentar fazer média ou abafar a crise em um almoço em Brasília, o cacique do PL disparou mais uma de suas pérolas reveladoras ao comentar o estado de saúde de Jair. Questionado se o capitão melhoraria caso fosse solto, Valdemar não hesitou. Disse que ele sai de lá pulando de alegria que sara na hora. A declaração pode operar um verdadeiro serviço de sabotagem contra a própria defesa de Bolsonaro. Diante de um judiciário que monitora cada passo, exige laudos periciais para manter o ex-presidente fora da papuda, onde, vale lembrar, há atendimento 24 horas, bem superior do que um presídio comum, a gafe calculada de Valdemar soa como uma confissão de que a saúde tem a menor gravidade do que divulgado. Não bastasse isso, Valdemar insiste na tese de que ainda é cedo para descartar uma candidatura de Bolsonaro ao Planalto nesse ano, comparando o cenário ao retorno de Lula após 560 dias de prisão em Curitiba. O que ele está sabendo que a população ainda ignora? Sem ego na realidade jurídica, a fala parece não passar de uma bravata para alimentar o noticiário, na tentativa de desviar o foco da fogueira de vaidades e das brigas internas que hoje consomem a família Bolsonaro e ameaçam os planos eleitorais do PL. O fato é que, no fundo, Valdemar sabe que o teatro precisa continuar, mesmo que o roteiro seja um ambiente. É muito bom esse final, né? Eu gosto muito do Noblar, né? Vocês já perceberam, eu gosto muito dele, eu gosto muito dos textos. Os textos dele vão direto ao ponto, assim, pá. Tiro pro lado. Bom, gente, na verdade aqui, mais uma grande palhaçada promovida aí pelos membros do PL. Vira um circo, né, gente? Como é que é? Se fechar vira hospício, se cobrir vira circo, né? Virou uma bagunça.
a campanha do PL. E vejam só vocês, até o Paulo Figueiredo falou isso. Olha só, hein? Uma pessoa que o bom senso mandou lembrança e foi passear. Agora, vocês imaginam, né? O Valdemar da Costa Neto ainda me mete essa. Ó, ele meteu duas esses dias que foram totalmente contra a situação do Bolsonaro. Vou relembrar vocês aqui. A primeira foi lá em Goiás, acho que ele estava em Goiás. Eu até passei aqui o videozinho. Gente, eu não fico só pegando um monte de videozinho, porque senão a gente fica louco, não termina a pauta nunca. Mas ele, em Goiás, eu cheguei a passar no dia, ele comentou que o Bolsonaro não queria que ele falasse nada sobre a crise da Michelle com o Flávio antes de conversar com eles. Falou, Bolsonaro não deixou falar nada, Bolsonaro não deixou falar nada, não sei o que lá. E entrou dentro do carro, falando com a imprensa. Aí a pergunta que faço a todos vocês é como que ele tá falando assim com o Bolsonaro? WhatsApp, call, tá indo visitar. E aí o processo e execução e as cautelar. E aí, gente? Aí agora ele mete mais essa. Falando que, nossa, ele melhora rapidinho. Ó, pai bola, tá lá, ó, tinindo. Sendo que ele está em prisão domiciliar por questões de saúde. Tá? Então, mais uma vez, as falas extremamente problemáticas, não só do Valdemar da Costa Neto, como os próprios filhos, né, do Bolsonaro acabam agindo contra ele no cumprimento dessa prisão que ele cumpre pelos crimes cometidos pelo lucro do golpe, da tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e formação de organização criminosa. Né? No caso, o Jair Bolsonaro, ele foi considerado líder da ORCRIM. Então, a pena dele é a pena de 27 anos e 3 meses, que ele já cumpriu um período, mas nós nos perguntamos aqui como esses nossos bandidos, como eles gostam de dizer, né? Que o Lula diz os nossos bandidos. Engraçado, né? Porque os nossos políticos bandidos, eles são muito bem tratados aqui nesse país, não é? Então, mesmo com armamentos em seu nome e sendo senador da República, como o caso do Flávio Bolsonaro, numa investigação promovida por jornalistas e não pela Polícia Federal, que entrega o presidenciável sobre as relações envolvendo o Dark Horse e, consequentemente, a maior fraude financeira que aconteceu nesse país. E, simplesmente, o que a gente tem é Flávio Bolsonaro viajando aos Estados Unidos e intentando contra a soberania nacional. E ousam dizer por aí de que temos uma ditadura da toga promovida pelo STF, de que no Brasil não se tem liberdade de expressão. Ora, se realmente as falas do Valdemar da Costa Neto fossem consideradas na execução de pena do Jair Bolsonaro, esse com certeza já teria voltado para a papuda. E no mais, se realmente a liberdade de expressão e de investigação fosse um grande problema para a extrema-direita, Flávio também já teria recebido a Polícia Federal em sua casa e já teria dado explicações, e não de que apenas ele teria feito filme do seu pai com dinheiro privado que ele pediu para o Daniel Alvarenga. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. O Brasil está longe de ser uma ditadura, e eu digo mais, é democrático até além do que deveria ser. Porque os nossos bandidos, agora parafraseando de maneira sarcástica o presidente Lula, eles realmente são muito melhores que os outros, principalmente se os nossos bandidos forem ricos. Aí, esses têm todas as regalias da nossa legislação. Agora,
Você, meu querido, que é pobre, está aí na sua escala 6x1, e que realmente, por uma questão de desigualdade social, teve o mínimo de oportunidade na sua vida, aí eu sinto muito. Aí a lei penal, ela realmente existe para você. Aí eu lamento. Então, na verdade, não é a lei que precisa mudar. O que precisa mudar é a proporcionalidade da sua aplicação. É a forma em que a sua aplicação é dada ao andar de cima. Agora, falácias de que nós precisamos diminuir a maioridade penal, ou que precisam ser construídos ainda mais presídios para colocar esses menores em cárcere, eu comento com vocês. E a Papuda, acho que estava precisando dar uma aumentada, né? Porque se for colocar todo mundo que precisaria estar lá em cárcere também, vai precisar de um lugar muito maior do que uma cidade para colocar toda essa gente que fica o tempo todo intentando contra o Brasil e cometendo crimes de corrupção, brincando com dinheiro público como se fosse seu, no caso do Banco Master, em diversos estados envolvidos com dinheiro da Previdência de seus servidores públicos, e o que a gente vê aqui é a impunidade. A impunidade, ela não acontece no cara que rouba o relógio do rico quando ele está parado no farol com o vidro aberto. A impunidade é daquele que diz que fez essa lei para proteger a sociedade e que usa essa mesma lei e através do seu poder como candidato ou como político eleito para colocar dinheiro no seu bolso e dizer que brasileiro tem que trabalhar mais, que brasileiro, na verdade, usa a Bolsa Família porque tem preguiça de pegar no batente. É essa impunidade que a gente vê nesse país. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu tô nervosa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!